Recentemente eu publiquei um vídeo sobre o caso do Wilker Leão, que gravava suas aulas para mostrar que seu professor, supostamente, está muito mais preocupado em doutrinar os seus alunos do que de ensinar história. Esse vídeo gerou vários comentários e várias dúvidas. Eu vou fazer o possível para responder ao máximo delas nesse vídeo. Eu sou Thales Mensur, seu advogado, e eu vou tentar gravar e publicar vídeos toda semana, então peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar pelo primeiro comentário. Eu já vou colocar o comentário mais comum. Várias pessoas comentaram a mesma coisa. Veja só alguns que eu estou colocando na tela. A questão é, o Wilker grava só o seu próprio rosto. Ele não grava a imagem do professor. Apesar de muitas vezes ele gravar assim. Mas caso ele grave apenas o seu rosto, ainda assim isso ofenderia o direito de imagem? Gente, apesar de que o nome pode levar a crer, imagem não tem relação direta com a sua imagem física. Imagem é tudo aquilo que possa identificar uma pessoa. Veja o que ensina o professor e doutrinador Walter Moraes em seu livro Direito à Imagem. Ele explica que toda expressão formal e sensível da personalidade de um homem é imagem para o direito. Compreende até mesmo imagem sonora. Imagina a situação em um ambiente de trabalho onde uma pessoa grava uma conversa com outra. Nessa conversa, a outra pessoa que está sendo gravada fala mal de toda a equipe. Então a pessoa que está gravando publica essa conversa no grupo da empresa. Todos que estão ali vão conseguir identificar quem é que está falando, ainda que a sua figura física não apareça no vídeo. Essa questão já foi levada para tribunais em várias vezes, e como é possível observar em todas essas decisões que eu estou colocando na tela, os desembargadores entenderam que a voz é protegida pelo direito de imagem. Então, ainda que apenas a voz da pessoa esteja sendo gravada, isso ofende o direito de imagem. Algumas dessas decisões, inclusive, é do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou aproveitar essa oportunidade para explicar uma questão sobre meus vídeos. Eu tento e continuarei tentando, o máximo possível, não expor a minha opinião. Porque, sinceramente, a minha opinião não importa. Os meus vídeos são baseados em leis e jurisprudências. Uma jurisprudência é a decisão dos tribunais. Então, o que eu estou falando aqui não é minha opinião, é como diz a lei e como os juízes e os desembargadores e os ministros estão entendendo aquela situação. Algumas pessoas até comentaram dizendo que estava sentindo falta da minha opinião sobre o caso. Gente, a minha opinião não importa. O que importa é a opinião dos juízes e dos desembargadores que vão julgar processos sobre esses temas. Por isso eu sempre procuro colocar a lei e várias decisões sobre os casos de tudo que eu falo. Essas decisões que eu coloco no vídeo são de casos reais, casos que foram analisados por um juiz, 5 desembargadores mais ou menos, e alguns até por 5 ministros. Eu não estou ligando a câmera e dizendo o que eu acho certo ou errado. Eu estou mostrando para vocês como os tribunais entendem esse caso. Inclusive é importante vocês levarem isso em consideração quando assistirem vídeos de advogados dando opinião. Repare se a opinião deles está fundamentada em lei e decisões de tribunais. Se não, é simplesmente uma opinião como a sua, como de qualquer outra pessoa que está assistindo. Não tem tanto valor assim para o processo. Então, se a situação der um problema, o que vai acontecer? Vai virar um processo. E se virar um processo, como que ele vai ser decidido? Eu mostro para vocês as decisões de como os tribunais estão observando esse caso. E é isso que importa. Agora vamos para a próxima pergunta. Tem todo o direito de filmar a aula, até porque qualquer palavra dita dentro de uma sala de aula, o professor terá responsabilidade sobre tal. Eu concordo. Toda a aula deveria ser gravada, e a lei não proíbe isso. A lei proíbe que ela seja publicada. Isso é muito diferente. Aqui, claro, estamos falando sobre direito autoral. É importante lembrar que no vídeo original eu faço uma distinção entre direito de imagem e direito autoral. Aqui, com relação ao direito autoral, a lei é clara e literal no seguinte sentido. Não ofende o direito autoral gravar aula. O que ofende é a publicação delas. Então o aluno tem todo o direito de gravar uma aula para assistir em casa, fazer anotações e para estudar. O que ele não pode é criar um canal no YouTube e publicar as aulas de seu professor. A ideia é justamente proteger o direito autoral. Imagine o seguinte exemplo. O professor de biologia seleciona o material, prepara a aula, estuda o material e bola até formas diferentes de apresentar a aula, como por exemplo aquelas músicas que antigamente era muito comum. Aí um aluno grava essa aula, publica no YouTube, ganha dinheiro com isso e o professor não ganha nenhum centavo. O professor é que teve o trabalho, o aluno apenas gravou. Não me parece muito justa essa situação, não é mesmo? Vamos para o próximo comentário. Se a pessoa assiste aos vídeos, percebe que no momento em que alguma parte da aula é gravada, logo em seguida vem um questionamento dele sobre o assunto ao professor. O Wilker não grava partes da aula por gravar. Ele grava e mostra nos vídeos o contexto que levou para ele fazer o questionamento ao professor sobre determinado tema. Como isso pode ser errado? Já que ele apresenta o contexto de seu questionamento.
Ótimo comentário. Eu até concordo com você. Isso é muito bom para derrubar a questão sobre o direito de imagem, mas sobre o direito autoral não. Como mostrei, a lei ela é literal no sentido de proibir a publicação de obras. E não importa se ela está sendo publicada integralmente ou apenas parte dela. Se a questão de fazer comentários ou publicar apenas parte da obra fosse o bastante para quebrar a questão do direito autoral, seria muito fácil burlar essa lei. Imagine, por exemplo, uma pessoa que grava um filme que ainda está no cinema, um filme da Marvel, por exemplo. Grava o filme inteiro, publica no YouTube e a cada 10 minutos ele para fazer comentários sobre a cena. Imagina até mesmo se ele for um cineasta, uma pessoa que tem experiência com gravação. E ele vai ficar comentando sobre o enquadramento, sobre o desempenho dos atores, por mais que ele seja técnico. Se ele ficar parando, publicar o vídeo inteiro, o filme inteiro, e a cada 10 minutos ficar fazendo pausas para comentar, ele poderia publicar completamente a obra. E isso quebraria a questão do direito autoral. Seria mais chato de assistir? Seria, mas ainda assim ele conseguiria publicar e ganhar dinheiro com a obra de outra pessoa. Vamos para o próximo comentário. Como que um cidadão vai fiscalizar os serviços públicos sem produzir nenhuma prova sobre uma infração? Uma lei sobre o direito autoral impede a gravação da aula, mesmo que o conteúdo da gravação prove que ela está toda baseada em achismos e não em fatos. Então, como eu mostrei, não é proibido gravar, é proibido divulgar, publicar. Se a intenção da pessoa é gravar para fundamentar algum processo, ele pode fazer livremente. Colocar o vídeo em um processo, seja judicial ou administrativo, não ofende a lei. É direito do cidadão, inclusive. O que ele não pode é publicar obras de outras pessoas. Pior ainda quando ele ganha dinheiro com isso. É importante também deixar um ponto aqui bem claro. Quando estou falando sobre o direito autoral, o que está sendo protegido aqui não é a imagem do servidor público em exercício de atividade. O que está sendo protegido é a aula. É ela que tem proteção do direito autoral, não o servidor. A questão da pessoa ser um servidor que está no momento de serviço pode sim quebrar a questão do direito de imagem, mas sobre o direito autoral não. São coisas distintas. Vamos para o próximo comentário. Amigo, você se formou quando? Sério? Sou advogado há quase 10 anos, especialista em direito constitucional, penal e processo penal. Ao citar o Código Civil, você ignora que o professor, na qualidade de servidor público, representa não a si próprio, mas sim a universidade. Da mesma forma, um policial trabalhando pode ser filmado por qualquer pessoa e não será cabível dano moral nenhum, pois, de serviço, ele representa o Estado. Prova disso é que, no caso de eventuais violações, a ação do policial é contra o Estado, fazenda pública, e não contra o servidor público, exceto em casos de abuso de autoridade ou ações regressivas. O professor também não foi gravado indo ao banheiro, mas sim no exercício de sua função, dando aula. Além disso, a única maneira de constituir prova em sua defesa é filmando, visto que há um complô e até assédio moral contra ele. E não há crime nem ilícito em violação de direito autoral. A intenção dele não é expor o conteúdo da aula. Primeiro porque é uma universidade pública, portanto o professor não está sofrendo perdas e danos, diferente se fosse um cursinho particular. Isso me lembrou uma história. Eu tenho um tio que trabalha com móveis planejados. Certa vez, em um final de semana, eu estava ajudando ele e percebia que ele fazia um buraco na parede com a furadeira, colocava uma buchinha, batia com o martelo e depois colocava o parafuso. Só que nesse processo de bater a buchinha com o martelo, ele perdia várias delas, porque elas dobravam quando ele batia. Por coincidência, na mesma semana eu tinha assistido um vídeo de um rapaz que ele primeiro colocava o parafuso na buchinha, depois ele batia na parede, e isso evitava que a buchinha dobrasse. Eu mostrei isso pra ele e ele achou revolucionário, algo super simples que mudou completamente a forma dele de trabalhar. Ele trabalhava com móveis planejados há 15 anos e nunca tinha pensado nisso. Então não é porque você faz algo errado por 10 anos que ela se torna certa. Agora sobre o comentário. Eu não sei se você saiu logo no início do vídeo, mas eu divido ele em duas partes. Um sobre a questão sobre direito de imagem, outra sobre a questão sobre direito autoral. Eu literalmente falo no vídeo que o servidor público pode ser sim gravado, desde que seja no exercício de sua função. E dei o exemplo claro do policial. No vídeo eu mostro argumentos a favor e argumentos contra o Wilker. A questão do professor ser gravado durante a aula, ou seja, durante o exercício de sua profissão, é um argumento a favor de Wilker. Eu não sei se você percebeu, mas o vídeo não é contra ele. Eu exponho argumentos a favor e contra. Eu mostro o que a lei fala sobre o caso. O que complica o Wilker é a aula. A aula tem proteção por direito autoral, e não importa se ele é servidor público ou não. Inclusive, se você reparar, nos vídeos mais recentes de Wilker, ele tem evitado gravar parte da aula.
Ele está gravando apenas a parte da discussão com o professor e a parte que o professor está ofendendo ele, mas a parte de aula que fala sobre história ele não está colocando mais. A parte da conversa entre eles, ainda que seja em sala de aula, tudo bem, ela pode ser gravada e não ofende ao direito autoral, mas a parte que fala sobre história, esteja certa ou errada, essa sim tem proteção. E outra situação é que o Wilker não é impedido de gravar a aula, mas sim de publicar. É isso que a lei proíbe. Você deveria estar atento a esse detalhe, já que, como você disse, é especialista em direito penal. E dentro dessa área do direito, cada palavra faz total diferença para o caso. Mas como eu disse, não é porque uma pessoa é especialista que significa que ela seja boa no que faz. Vamos para o próximo comentário. Mas ele não mostra a imagem dos professores. Não é possível identificar quem é o professor. Ele divulga a própria imagem e os áudios. Mostrar o áudio é ilegal? Referente ao direito autoral, se a aula do professor for de citação de outros autores, não há que se falar em autoria. Autoria é quando a pessoa é autor de uma determinada ideia. Não é bem assim não. Uma aula não é simplesmente uma repetição de autores. Um professor ele precisa estudar o tema. Ele vai preparar a aula, vai fazer uma curadoria de todo o conteúdo e preparar a sua aula colocando seu estilo na forma de apresentação. É sim uma obra científica. E muitas vezes os professores adicionam à aula comentários próprios. E pelo que parece, o professor do Wilker faz muito isso. Vamos para o próximo comentário. O caso do professor de uma instituição pública não pode ser comparado ao caso de um policial em serviço? Com relação ao direito de imagem, sim. O professor, sendo servidor público, ele pode ser livremente gravado durante a sua atividade profissional. Mas já com relação ao direito autoral, não. Importante lembrar também que no vídeo eu não falo se o Wilker está certo ou está errado. Eu apresento os argumentos dos dois lados. Mas aparentemente os argumentos contra pesaram muito mais do que os argumentos a favor. Essa questão do professor ser um servidor público entra na parte de argumentos a favor de Wilker. Mas temos que lembrar que quem vai colocar os argumentos na balança é o juiz. Então isso vai depender do julgamento do juiz no caso em específico. Essa questão não é tão simples como muitas pessoas estão abordando, de que o simples fato da pessoa ser servidora, isso significa objetivamente que ela pode ser gravada. O juiz tem material para condenar e também de inocentar o Wilker. Os argumentos dos dois lados são muito fortes. Então isso vai depender quase que exclusivamente do entendimento do juiz que vai julgar o caso. Material para decisão ele tem dos dois lados. Vamos seguir para o próximo comentário. Mas, por exemplo, ele ou o Celso Russomano podem monetizar os vídeos usando a imagem das pessoas envolvidas contra a vontade delas, mesmo se tratando de reportagem? Depende muito da forma da reportagem. Mas já de início é evidente que o estilo do Celso Russomano é completamente diferente do Wilker. O Celso chega até o local com uma câmera visível, com um microfone e entrevista as pessoas ou tenta entrevistar elas. Quando a pessoa está de frente da câmera, dá a entrevista para o Celso Russomano, fala no microfone, é difícil ela dizer depois que ela não dava autorização para o uso da imagem. Já o Wilker é diferente, ele liga a câmera e grava apenas a si mesmo. Normalmente as pessoas sabem que ele está gravando, mas mesmo assim não há aceitação tácita da gravação porque elas não interagem com o Wilker na gravação. Elas sim podem dizer que não concordam com a gravação em si. Elas não participam da obra. Importante também lembrar que o Celso Russomano e principalmente aquele Ben Mendes já tiveram problemas grandes com relação a esse tipo de reportagem. Eles já foram processados várias vezes e em muitas delas eles perderam. Os tribunais, em muitas oportunidades, consideram as gravações excessivas com relação ao direito de informar. Todo aquele cenário, tudo aquilo que eles produzem, não é necessário para fazer uma matéria jornalística. Então, muitas vezes, eles são condenados. Usar como desculpa a questão de informar a sociedade sobre um fato não dá direito ao uso irrestrito da imagem das pessoas e nem questões sobre direito autoral. Nesse tipo de situação, cada caso tem que ser analisado com cuidado. Alguns processos, Ben Mendes, por exemplo, ganhou, outros ele perdeu. Então, às vezes, uma palavra, uma simples atitude que é feita durante a gravação muda completamente o quadro. Veja todas essas decisões que eu estou colocando na tela de casos em que os juízes consideraram que os jornalistas estavam abusando do direito de imprensa e condenaram eles a indenizar as pessoas por questão de ofensa ao direito de imagem delas. Teve até caso de criminoso condenado que processou o jornal e pediu R$500 mil por questão de divulgação de uma matéria de um crime que ele de fato cometeu. Bem, a maioria dos comentários foi mais ou menos nesse estilo. Eu espero que nesse vídeo eu tenha respondido a maioria deles e também ter fechado todas as questões que ficaram em abertas no vídeo passado.
Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, comente aqui embaixo que eu vou tentar responder ele também.